Olá, oitavo ano, boa tarde. Então, hoje é nossa sétima aula do terceiro bimestre. A partir de hoje a gente vai estar dando início à revisão, ok? Eu dividi em duas partes. Essa primeira parte a gente vai estar vendo classificação de triângulos, né? Algumas propriedades e as sevianas notáveis, ok? Bom, a gente vai estar vendo aqui os elementos de um triângulo, né? No bimestre passado a gente estudou polígonos e o triângulo é um polígono com três lados, então os elementos acabam sendo os mesmos, né? A gente destaca aqui nesse triângulo ABC os vértices, que são os pontos A, B e C. Lembrando que os vértices é o encontro de dois lados, né? A gente tem os lados, que são os segmentos AB, BC e CA, ou AC, CB e BA, tanto faz. A gente tem os ângulos internos, que são os ângulos A, B e C, ok? Lembrando que na notação de ângulo a gente coloca um acento circunflexo na letra. A gente vai relembrar também a classificação dos triângulos, né? E a gente pode classificar os triângulos de duas maneiras. A gente pode classificar ele de acordo com a medida dos lados, e aí eles se dividem em triângulos equiláteros, isósceles e escaleno, onde o triângulo equilátero é aquele que possui três lados com a mesma medida. O triângulo isósceles é aquele que tem pelo menos dois lados com a mesma medida. E o escaleno é aquele onde os três lados possuem medidas diferentes. E a gente também pode classificar quanto aos ângulos, quanto à medida dos ângulos. E aí a gente classifica em acutângulo, é aquele triângulo onde os três ângulos internos são ângulos agudos, isso é, eles são ângulos menores que 90 graus. A gente também pode classificar o triângulo em triângulo retângulo. Esse triângulo é aquele que apresenta um ângulo reto, ok? Ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. E o nosso triângulo também pode ser obtusângulo. Triângulo obtusângulo é aquele que apresenta pelo menos um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Bom, aí a gente vai estudar algumas propriedades do triângulo, né? A relação que eu também sei que vocês já estão cansados de estar vendo, que é a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, ok? Então, a medida do ângulo interno A mais a medida do ângulo interno B mais a medida do ângulo interno C é igual a 180 graus, sempre em qualquer triângulo. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar é a relação entre um ângulo externo e interno. Aqui a gente está falando de um triângulo, mas isso acontece e se dá em qualquer polígono, ok? Então, em qualquer polígono, né, e o triângulo não é diferente, a soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180 graus. Pelo desenho vocês conseguem observar, né? A medida do ângulo interno A com a medida interna do ângulo B é igual a 180. A gente vê que eles são suplementares, né? Por isso, a medida do ângulo interno com a medida do ângulo externo é igual a 180 graus. Bom, falando de condição de existência de um triângulo, a gente sabe que medidas aleatórias nem sempre a gente consegue formar um triângulo, né? E aí vamos lembrar do que o Luiz Felipe falou, que a gente tem que sempre pensar quando a gente for construir um triângulo, né? O seguinte, que a medida de um lado, ela sempre tem que ser menor do que a soma da medida dos outros dois lados, ok? Ou a medida do lado maior é sempre menor que a soma da medida dos outros dois lados. Então, se isso não acontecer, a gente não consegue
Bom, agora a gente vai falar sobre as sevianas, né, notáveis. A gente estudou 3 sevianas: a mediana, a altura e a bissetriz, ok? Então vamos lá. A mediana é o segmento que parte de um vértice, né, e divide o lado oposto ao meio. Então imagina o seguinte: se eu tenho um lado, né, o meu lado oposto ao meu vértice A, que mede 10 centímetros, a seviana, né, a minha mediana, ela vai partir lá do vértice A e vai dividir o meu lado, que mede 10 centímetros, ao meio. Então, vai dividir certinho em 5 centímetros para cada lado. Como o triângulo tem 3 lados, obviamente a gente consegue traçar 3 medianas. E aí, o encontro dessas medianas a gente chama de baricentro, ok? A gente viu também a bissetriz, né? A bissetriz a gente aprendeu a construir ela no ano passado. Ela é o segmento de reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 60 graus, quando eu traço a bissetriz, eu vou dividir em dois ângulos de 30 graus. Como o triângulo tem 3 ângulos, a gente parte do princípio que a gente vai conseguir traçar 3 bissetrizes no triângulo. E o encontro dessas bissetrizes é chamado de incentro, tá? A outra seviana que a gente estudou é a altura. A altura do triângulo, ela também parte do vértice, vai em direção ao lado oposto, só que ela parte do vértice numa reta perpendicular ao lado oposto, uma reta vertical mesmo, ok? Ela vai formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto. E aí, o encontro dessas alturas é chamado de ortocentro. E a gente viu que, de repente, dependendo do triângulo, esse ortocentro ele pode se dar no interior do triângulo, né? Quando o triângulo é um triângulo acutângulo, ela pode ser um próprio lado do triângulo, no caso a gente está falando de um triângulo retângulo, ou ela pode se dar do lado exterior do triângulo, né? Quando a gente tem um triângulo acutângulo, a gente vai ter que fazer o prolongamento dos lados e a gente vai achar esse ortocentro no exterior, ok? Bom, pessoal, sugiro que vocês refaçam as listas, a lista 1, a lista 2, a 3 e a 4, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo e na próxima aula online a gente pode estar esclarecendo essas dúvidas, ok? Beijo para vocês, bom fim de semana, até a próxima.